Boa tarde, pessoal. Vamos para o nosso último encontro de Os Maias, do Essa de Queiroz. Foi uma aventura que não agradou todo mundo, mas com certeza trouxe fortes emoções, né? O pessoal conseguiu concluir, sentiu e finaliza numa calmaria assim, bem projetada, bem proposital do Essa, mas falando um pouco sobre o final de cada personagem, né? De forma assim, não é o foco principal, mas ele entrega ali as informações que tem que entregar. Mandei para vocês um material esquematizado de uma professora de literatura muito bom, falando um pouquinho sobre as fofocas, sobre o intuito do Essa de Queiroz quando escreveu esse livro, que foi para combater, né, movimentos literários que estavam acontecendo nas universidades de Lisboa naquele período. Então, ele vem realmente aqui com o intuito de quebrar o ultrarromantismo. Então, esse final é explicado, a gente compreende melhor o porquê desse final. Não necessariamente a gente gosta do final, mas a gente entende, né? Eu acho que a experiência de ler esse livro, ele fica entre um morno e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi bem o que eu esperava, porque é um novelão, um livro muito grande, oitocentista, então eu não estava esperando uma escrita muito rápida, né? Eu estava esperando realmente esse clima, assim, vamos parar e conversar sobre assuntos que estavam sendo debatidos na época, e é mais ou menos isso que ele faz. Todo mundo Na concorda meta, que o livro pode podia falar. ser um pouquinho menor, né? Daria para ele botar tudo isso com um livro um pouquinho menor. Isso acaba sendo unânime, né? Por mais que, assim, no geral, eu tenha gostado muito desse livro, eu coloco ele aí com 4,5 estrelas, tanto pelo o jeito que ele escreve, como o que ele traz aqui, né? Até os plots eu achei muito bom. Por mais que alguns sejam previsíveis, tá? Alguns são previsíveis. Eu achei a experiência muito boa. Eu ainda tenho críticas. Eu acho que ele podia ter enxugado, sim. Eu acho que ele não precisava ter enchido tanto com os temas da época, mas eu compreendo que ele também... Acho que ele não tinha noção de que esse livro ficaria por tanto tempo na prosperidade e esses temas envelheceriam de forma, assim, maçante, né? E como a gente passa por uma mudança cultural muito grande, então certas críticas que ele vai tecer sobre o ensino, né, em geral, e até a cultura europeia versus a cultura que estava vigente ali em Portugal, se tornaram um tanto irrelevantes, se eu puder usar essa palavra, né? Que é até uma palavra muito forte para falar sobre aspectos culturais, mas a gente pode colocar dessa forma, né? Então, esse vídeo ele é o terceiro, né? Para finalizar, a gente vai falar sobre o capítulo 15 ao 18. Jean, você quer falar alguma coisa agora de início ou a gente já pode ir direto para os capítulos? Pode seguir. Perfeito. Então, nós vamos ter o capítulo 15. Só para recapitular, né? Vamos voltar ali um pouquinho sobre o que a gente já viu. A gente já foi apresentado os personagens, a gente já entendeu que esse livro fala sobre gerações, ele fala também sobre decadência, ele quer trazer para a gente esse aspecto da filosofia humanista, ele quer falar sobre esse aspecto de hereditário, né? No sentido de que quem sabe os seus não degenera. Então, ele vai falar muito sobre esse aspecto de que, por mais que exista uma criação que pode moldar esses jovens, algumas coisas são o que são. As pessoas são o que são. E elas vão ser sempre isso. E não adianta fugir muito desse aspecto. O SL também vai tecer muitas críticas à moda da época, principalmente em Portugal. Ele vai manter um tom moderado, muitas das vezes, quando ele fala sobre política, até porque ele era ali, como a Jean chegou até a comentar em algum momento, ele era meio centrão mesmo. Então, ele vai criticar ambos os lados, ele vai falar muito sobre esse aspecto de vamos substituir o velho por algo novo, vamos tentar algo novo, já que o velho já não foi tão bom, já não foi tão bem sucedido, vamos colocar assim. Então, ele vai trazer situações, personagens, para exemplificar o que ele quer passar, qual era o intuito dele com esse livro, né? Então, a gente tem ali o Carlos, ele já iniciou o caso dele com
com a Maria. Ele já descobriu que a Maria não era casada, então o mundo dele caiu. Só que ele decide continuar vivendo o amor dele, né? Afinal, a situação está até melhor, porque agora ela não é casada, então eles poderiam casar de fato. Mas a gente vai ver que vai acontecer algumas coisas aqui pela frente. O Afonso, ele está bem mais velho, ele está vivendo numa propriedade um pouco mais afastada do centro, enquanto o Carlos está ali no centro da cidade, no centro de Lisboa, no meio daquilo tudo. Ele oficialmente terminou o caso dele, com o Alvarinho, e ele está começando a arrumar ali umas situações com o Damaso, porque ele é insuportável, né? É um cara, assim, desagradável, que não fica ali, não larga o osso, em muitos aspectos, vamos colocar. Então, deu para dar uma recapitulada. Vamos conversar sobre o capítulo 15. Então, depois de tudo, na manhã seguinte, a gente vai ver que ele perdoou a Maria Eduarda, eles fizeram as pazes, e ele está ali tomando café com a família, e eles perguntam para a Rosa se ela quer chamar o Carlos de papai, né? De papá. E ela fica muito feliz e aceita, né? Porque ela nunca teve essa figura paterna muito presente, até porque o outro companheiro da Maria Eduarda, ele era, como a gente já comentou, uma espécie de patrocinador, de amigo, amante. Ele não era propriamente apaixonado por ela, nem ela por ele. A Maria Eduarda conta toda a sua vida, ele detalhadamente, explica tudo o que aconteceu com o Carlos. Dias depois, o Carlos vai contar tudo o que passou para o Ega, que ele diz que seria melhor esperar o avô morrer para então casar. Porque aí não tumultuava a vida do Afonso, que já está bem velho. Só vou fazer os comentários, tá? Durante o resumo, para depois não ter que ficar voltando tudo de novo, tá? Nessa parte, a gente vê como o Carlos, ele é covarde e ele espera sempre uma atitude passiva. Ele espera que o tempo resolva as coisas por ele. Porque, a princípio, ele fala, não, eu fujo com ela, depois de um tempo eu volto, ele já conhece ela e tal, ele vai aceitando. Ele não quis hora nenhuma encarar e falar assim, eu estou com a Maria Eduarda, nada disso. Ele queria deixar o tempo resolver as coisas. Aí o Ega que fala, homem, ele tem 80 anos, está perto de morrer, espera ele morrer, enquanto isso você vai viver no seu caso romântico ali. O Ega foi mais prático nessa parte e menos romântico mesmo, né? Porque no final até a gente vai ver que eles se chamam de românticos. Eles são, mas esses meninos são muito à flor da pele. Mas tudo bem. Segue aí, Cá, o resumo. Esse aspecto é muito. Portanto, que ele, até a forma como ele apresenta as coisas, ele manipula as coisas a favor dele, né? Para ele nunca sair como errado, ele nunca se indispor. A gente vai ver que ele só se indispõe de verdade com o Damaso, porque o Damaso chega a perseguir ele, né? A Aline comentou uma coisa que é importante, né? Ela falou assim, não faz como o pai dele, que casou com a Monforte. O pai dele enfrentou, né? E a gente vai entrar aqui sempre aquela discussão de essa personalidade do Carlos. Ela é hereditária, mas a hereditária da mãe, do pai, dos dois, ou se é da formação dele. Só que aquela educação inglesa não deu certo. Aí a gente sabe que não é só educação, né? Existe uma coisa que é meio, outra coisa que é educação. E também existe questões comportamentais que podem ser genéticas. A maioria não são, mas podem ser. E a gente vê ele tendo aquele comportamento que a Maria teve quando ela já estava no napolitano, enrolando o pai dele, ou enrolando o Pedro, para poder dar tempo dela fugir com o napolitano e não ser reapresentada ao avô, né, ao Afonso. Então, aquela atitude ali, eu acho que ele tem mais da Maria, aquela questão de ser um dandy, luxo, lasciva e tal, e um pouco do pai, talvez, mas eu acho que ele tem muito mais da Maria. A covardia dele, eu não sei se eu posso chamar sócia do Pedro, porque o Pedro, apesar de ser passivo e muito sentimentalista, digamos assim, vamos botar entre aspas isso, ele teve coragem de casar com Maria e enfrentar o avô. Coisa que em nenhum momento Carlos vai ter. Coisa que em nenhum momento
ele vai ser capaz de fazer. Ele, assim, nesse quesito de covardia, ele é o pior de todos. O pior de Pois é, todos. então essa covardia dele vem da onde? Para mim, vem do sentimento português da época, de serem os inúteis. Sim, exatamente. Eu vi a crítica que o Essa quer trazer com esse comportamento do Carlos, é exatamente esse. Uma geração impotente, uma geração que fica no campo das ideias, mas que tem medo de tentar, de errar, não mete a cara, não faz. Uma geração covarde, de homens fracos, homens que vivem de casos, de fofoca e falsos arrobos, mas que de fato não fazem nada. Porque assim, o Carlos promete várias coisas, até situações violentas, mas ele não faz nada, ele nunca bateu no Damaso, ele nunca resolveu nenhum problema, portanto que os problemas que ele vai ter com os jornais, do caso dele, quem resolve? O Ega. Ele não resolve nada. Ele em nenhum momento vai lá e dá aquela tapa. Nem quando ele tem que se fazer de homem, porque ele vai fazer uma coisa com a Maria Eduarda totalmente errada. Porque enquanto ele não sabia, ambos eram vítimas. A partir do momento que ele sabe e faz, ele se torna algoz, Maria Eduarda é a única vítima. Ele vai lá, consciente de tudo, gente, dormir com a mulher. Que raiva dele. Ela me dá náusea. Mas a gente vai chegar lá já. Nossa. Segue a razão. Tá? Pois é. Enfim. Aí, o Carlos e a Maria vão começar a dar uns jantares, né? Para as amizades ali nos Olivais. Todos os amigos do Carlos vão começar a se familiarizar com ela, vão entender que assim, ela está ocupando a posição de mulher dele, né, socialmente. E o avô lá longe. Mais tarde, o Carlos vai descobrir através do EGA um número ali do corneta do diabo que está difamando ele, né? Um número ali do periódico que vai fazer uma fofoca, denunciando o passado da Maria Eduarda e da relação dele com ela. O Carlos vai passar ali a situação com raiva, decide matar quem escreveu o artigo, mas fica ali, tipo assim, eu vou matar, mas não faz nada. Fala que vai matar e não faz nada. Descobre depois, com a ajuda do EGA, sempre o EGA resolvendo, e do editor do artigo, o Palma, que o pedido tinha sido feito pelo Damaso e o Eusébiozinho. E o Palma vai entregar as provas, né, desse pedido, umas cartas ali que aconteceu. E o Carlos chega a pagar um dinheirinho para ele para fornecer essas provas. O Carlos, então, vai mandar os seus padrinhos, o Egas e o Crunges, pedir uma prova de honra, né? Ou de vida para o Damaso, que acaba por escrever uma carta de desculpas para o Carlos, né? Ditada ali pelo Ega, da qual ele afirmava que ele estava bêbado, que ele fez aquilo ali sem pensar. Essa cena é hilária. Hilária mesmo. E mostra como todos eles são um bando de covardes, entendeu? O Damaso também, ele é um grande covarde, porque ele tem um sentimento de que ele foi passado para trás, uma inveja, uma admiração, aquele negócio do desejo mimético, né? Não posso ser, não posso ter, então eu odeio. E ele tenta atacar o Carlos o tempo todo. Só que, assim, na hora do vamos ver, ele também vai para trás. E, mais uma vez, o Carlos manda quem? Garoto de recado para resolver o problema dele, o Ega. Por isso que, assim, na minha visão, o Ega ele ainda é um pouquinho melhor do que o Carlos em alguns aspectos. Mas também é podre, tá, gente? Podre que nem todo mundo. Mas o Ega tá ali no meio do olho do furacão. Esse é um amigo. Esse cara é um amigo. A gente pode falar tudo que for do Ega. Mas o Ega é um amigo. Fica do lado do infeliz até o fim. E, assim... Cara, o Damaso é de rir, de chorar de rir, porque ele faz as merdas, perdão da palavra, e ele não se dá conta, tem consequências. Aí quando bate na porta dele, ele fica, opa, como assim? E a descrição do quarto, ele imitando as coisas do Carlos, ele com presentinhos, coisas assim, que ele pegou do Carlos e deixou lá, tipo, como se fosse um stalker, vamos botar assim. É hilário, é perfeita essa cena. Aí, a gente tem o Carlos ficando satisfeito, né, com a entrega da carta, agradece o Ega pela ajuda. Depois o Ega vai ver o Damaso com a Raquel
e ainda vai o provocar, né, por isso. Então ele decide publicar a carta no jornal e assim humilhar o Damaso, né? Que envergonhado vai partir para a Itália. Então aqui, viu? Essas atitudes aqui às vezes me validam um pouco mais, mas é desfeito. Ele não chega a publicar a carta, não. Ele resolve não publicar e Ele quer publicar, ele pensa nisso, mas o Damaso já está com a reputação horrorosa por causa da outra carta, né? Então, assim... essas coisas, assim, que eu ainda acho que ele se sobressai. Mas... ele publica, né? Ele publica, né? Publica, sim. Publica e acaba com... Ele fala assim, eu me vingo do Damaso ou não? Mas aí eu vou expor o Carlos. Tem uma história dessa, não lembro se ele publica. Vocês lembram se ele publica? Mas aí o que acontece? A reputação do Damaso já estava ruim, porque se lembra que o Carlos chegou a dar um sacode nele no meio da rua, e o povo viu, ficou comentando, e todo mundo já sabia que existia uma rixa entre os dois, porque o Damaso ficava falando o tempo todo do Carlos, né? Falando mal do Carlos o tempo todo. Enfim, aí o Damaso sai de cena, foge ali para a Itália, envergonhado, enfim. Aí o que acontece? O Afonso vai regressar para Santa Olávia. O Carlos vai abandonar a casa que ele alugou ali perto dos Olivais com a Maria e volta para o apartamento da mãe do Prungis, lá na rua do São Francisco, deixando a tal da toca. Porque, assim, o avô voltou, então eles têm que manter o perfil mais baixo, né? Parar de receber tantos amigos e tudo mais, para não chamar atenção. Porque uma hora a fofoca cai na boca ali no ouvido do Afonso, e o Afonso fica sabendo. E esse não é o plano. Mas olha, esse capítulo é mais um capítulo assim, morno. A gente teve o capítulo 14, mais ativo, mais coisas acontecendo. Aí a gente volta para um capítulo morno, algumas coisas engraçadas, mas esses personagens continuam sendo esses personagens. Bem, bem difíceis de defender. Esses homens aí, nossa senhora. Vamos seguir. Aí o Carlos e o Ega vão para um sarau na cidade. A Aline comentou aqui. E um pouco da educação do avô, né, sobre tudo isso. Ele não tinha coragem de ir contra o avô, talvez até um pouco preconceituoso com a mulher. Não, eles eram super, os dois. Os dois. Eles falam que Portugal está atrasado em relação à Europa e todo o resto, mas eles acabam seguindo o comportamento de todos ali de alguma forma. Porque eles questionam a Golvarinho quando ela começa a trair, sendo, né, que eles fazem parte, são cúmplices na traição. O Carlos tem uma atitude horrorosa quando descobre tudo da Maria Eduarda, e no fundo a gente sabe que ele sempre soube que ela era uma mulher, provavelmente ela era uma mulher que estava casada traindo o marido. Aí quando não era mais a mulher casada, ela perdeu seu valor, né? Então eles são sempre preconceituosos. Jean, é porque, inclusive na minha cabeça, isso não faz sentido. Por quê? Ele estava confortável com uma mulher quebrando os laços do matrimônio, mas ficou ofendido por uma mulher usado que tinha para viver. Eu fiquei, qual crime é pior? A adúltera ou a que tá arrumou um amigo, um patrocinador aí na situação? Claro que a gente não dá para equiparar, pelo menos pelo que a gente viu de relato, né? A Maria Eduarda a uma prostituta de luxo, uma cortesã, como a mãe foi em algum momento. Ela, pelo menos, não mostra isso pra gente. Como eu já comentei, eu desconfio um pouco dessa ideia, mas eu comprei, né? Vamos comprar essa ideia, até porque ela passa uma sinceridade muito grande. Mas, gente, eu fiquei assim, mas pra que esse choque? Aí eu adorei o que o Ega falou pra ele, você tinha um problema, a mulher era casada, agora não tem mais um problema, ela não é casada. Tinha que ficar feliz, horas. E ele solado, se rasgando. O personagem é horroroso. Dá muita raiva dele. E aí, a Shane comentou aqui, ó. 3 gerações não se vê nada de desenvolvimento. Nada. Eles não geram nada. Eles não dão nada. Não dão bons frutos em relação a filhos. Né? Isso é importante. Então, essa geração familiar não gera nada novo bom. A gente termina sem saber se nenhum dia o próprio Carlos vai ter filhos ou não. Os filhos da Maria Eduarda vão ser considerados bastardos, né? É só uma menina, e para eles, né, não tem homem na família ali.
Eles não produzem nada financeiramente, só gastam dinheiro, mas não produzem nada financeiramente. Produção médica. Produção médica que ele queria, literária, nada. O jornal que eles falaram que iam abrir, nada. O livro do Ega, nada. Gente, eles não produzem nada. Nada. Só desgosto. E eles vivem do que eles desprezam, que é os antepassados, é a cultura antiga, tudo que foi produzido foi antes. E eles desprezam o passado, né? Eles desprezam esses aspectos culturais antigos. E eles estão vivendo disso, porque eles mesmos não fizeram nada, só traíram, beberam, foram para a festa e, quem sabe, um dia morram. E é isso, entendeu? Ai, gente, que raiva. Enfim. Vamos ao capítulo 16. O Carlos e o Ega vão para um sarau na Trindade, ouvir o Cruzes e o Alencar, que nesta noite vão estar lá. Aí houve um discurso do Rufino sobre a família real. O Ega conhece o senhor Guimarães, o tio do Damaso, que vivia em Paris e trabalhava no jornal, que lhe vieram a pedir explicações sobre a carta que Damaso escrevera, que ele disse ter sido ali o Ega, né, a obrigá-lo a fazer. O Ega e Guimarães vão acabar por resolver tudo e vão ficar amigos. O Cruzes vai tocar, mas é um fiasco. Ninguém vai ligar para nada ali do que ele está apresentando. Depois, Carlos vai ver o Zé Vizinho e vai atrás dele para dar uns abanões ali, um pontapé, devido à história da carta, né? Porque ele estava meio que confabulando junto com o Damaso nessa história aí do jornal. Quando regressa ao sarau, o Alencar começa a declarar o seu poema, Democracia, e encanta a sala. Todos vão adorar que o Tomás dissera acerca do estado de política em Portugal, um puro exemplo do realismo, o estilo que agora vai ser predominante. E mais tarde, quando o Ega vai embora, o Guimarães vai aparecer dizendo que tem um cofre da mãe do Carlos para entregar à família. Que a mãe do Carlos tinha entregue para ele ali um pedido antes de morrer para ele guardar esse cofre e quando ele tivesse a oportunidade de entregar de volta para a família. E no meio da conversa, o Ega vai descobrir que o Carlos tem uma irmã. Tipo, E o Guimarães diz assim, olha, eu vi eles. Eu vi os três na carruagem. Você, o Carlos e a irmã. Aí ele, ué, que irmã? Ué, Maria Eduarda. Isso mesmo, gente. Sabe, sem peguei spoiler ou tal, quem durante a leitura imaginou que seria isso? É porque eu não tive a sensação, porque quando eu já vi a série, a série não dá claramente a entender isso de cara. Só que quando eu li o livro, eu fiquei com a sensação de que quem leu com atenção pegava, entendeu? Só queria saber quem lendo já imaginou que era isso. Porque na série eu ficava, pode ser, mas não é possível que ele vai fazer isso. Tipo, eu não... No livro, para mim, foi assim, tá claro que ele ia fazer isso, sabe? Então, eu não posso falar por mim, porque eu acabei pegando exatamente esse spoiler. Eu até mandei lá no negócio uma ferramenta de spoiler, eu peguei exatamente esse spoiler, então eu já sabia. Porém, todavia, entretanto, a minha irmã não está aqui, mas ela leu, a Jaque. Ela pegou. Portanto, que quando ela leu esse capítulo, ela me ligou na hora para falar, Karine, é isso mesmo? Eu, aham. Aí ela, eu já tinha imaginado, mas eu não acreditava que o Wesley Queiroz ia ter coragem de fazer. Quando eu vi a série, que eu vi primeiro, eu fiquei com isso. Falei, eu acho que é isso, mas não deve ser. Não. Então, aí ela me deu as pistas que ela pegou. Ela falou que quando a Maria Marcondes some e fala assim, a menina morreu, ela achou a história mal contada, muito simples. Aí ela falou que quando a Maria Eduarda aparece e ele fica vendo ela como um anjo, ela ficou assim, ué, ele nunca ligou para mulher nenhuma, de repente ele está deslumbrado. E vocês sabem que tem uma teoria aí sobre essa questão de que existe um espelhamento genético, que você se sente atraído, e isso pode ser confundido quando você não tem laços de criação com outras coisas, mas que você sente uma atração momentânea. Tipo assim, meu santo bateu, uma conexão com pessoas que você pode ter ali um traço sanguíneo. E ela, Jaqueline me contando. Aí ela falou, eu vi isso, subi um alerta. Aí quando eles começaram a ficar juntos, eu falei, não pode ser.
Aí ela falou, mas aí quando ele leva ela lá na casa dele, na toca, e mostra umas fotos da mãe e fala assim, você parece com a mamãe, a Jaqueline falou, pronto, é isso. Estou só esperando ele revelar. Agora eu tenho certeza. Pra mim, Mas aquele revelar com medo de que fosse. Na série, eles repetem isso e pegou na hora que ele fala assim, Carlos Eduardo, Maria Eduarda. Aí eu falei, vixe, qual era o nome da menina mesmo? Ah, meu Deus, era Maria Eduarda, não é possível. Aí eu fiquei suspeitando que era isso, mas eu não acreditei. Aí quando eu li o livro da primeira vez, eu já tinha visto a série, eu já sabia, tal, li o livro, beleza. Nessa releitura eu falei, gente, mas tá tão óbvio que isso vai acontecer, só que eu acho que ninguém acredita. Né? As Exatamente, a gente vai lendo, a gente vai identificando, mas a gente fica assim, não, ele não vai fazer isso. Não do jeito que ele faz, né? Porque o Carlos faz de forma... Gente, podre, cara, podre. A Duda falou o seguinte, quando entra o personagem dela, eu já sabia. A Aline, eu já tinha pego spoiler, mas eu achei essa cena ótima. Aí a Duda falou, mas não como spoiler. Tipo, ela não sabia como, ela não imaginou como spoiler, ela já sabia que ela imaginou. A Rafa falou, eu já sabia, mas achei a revelação muito boa dentro do livro. O Ega casualmente descobrindo. Gente, a forma como descobre ficou muito verossímil, porque você sabe, ele ia botar uma carta, ia botar. Não, foi assim, alguém de fora. Isso fatalmente aconteceu em algum momento, né? Porque Portugal é um ovo. Em algum momento isso ia acontecer. A Duda falou que pegou, mas não sabe em que momento que ela pegou, que eles eram irmãos. Né? Aí a Rafa falou, mas acho que deve ser isso mesmo, Jean. A pessoa suspeita só. Eu acho que todo mundo ficou. É isso que eu queria saber, porque eu já perdi essa sensação antiga e eu comecei vendo a série, né? Mas eu acho que a sensação de todo mundo é essa. Ai, será que é possível isso? Não, deve ser. E eu acho que é isso que alimenta a curiosidade de todo mundo continuar lendo. Será que ele vai fazer isso mesmo? Por que fale bem? Se fosse só por ser um amante ou um amante que tinha um passado ruim, que graça que teria esse livro? Né? Sei carregando até onde. Só se fosse sendo trabalhado só pro final. Tipo assim, ou de repente botasse assim. Ou repetisse bem espelhamento que o pai e filho, né? E ele descobrisse que ela não era que ele imaginava e tal, não sendo irmã, enfim, mas que ela era uma prostituta, alguma coisa assim, e ele se matasse. Eu acho que aí poderia ser bem dramático também, faria um baita sentido para essa história, né? Mas eu acho que o Essa foi superior ao dar esse desfecho, assim. É porque quando ele fala sobre essa questão de corrupção moral dessa geração, ele se propõe a tirar o melodrama e deixar a narrativa bem realista. Ele colocar isso é para ferir, sabe? E fere. Porque eu li, juro, eu li o livro assim, com a mão no peito, falando assim, não, ele não vai fazer. Não! Ele vai lá e faz. E quando ele faz, o Ega fala exatamente o sentimento. Não, calma, pelo menos ninguém morreu. Tudo se remedia. Aí ele queimou. Aí acontece. O que faltava acontecer, acontece. Alguém morre. Que raiva do Carlos, gente. Fantástico. Esse livro, essa parte aqui, daqui em diante é muito bom. O 16 e 14, o 16 e 17 são muito bons. Aí o 18 volta pro morno. A gente entende por quê, mas aí volta pro morno. Mas tinha que voltar. Eu vou defender o final. Eu defendo aquele final. Final assim, o que você vai fazer quando o pior já aconteceu, né? É isso mesmo, eles são os irresponsáveis, eles não geram nada, nem culpa. Entendeu? Eles são isso. Mas enfim, vamos chegar lá. Termina de ler o resumo e a gente fala sobre a cena dele consumando o ato consciente. Porque acho que a gente tem que parar para falar sobre isso. E aí, depois, o Guimarães vai contar para o Ega o passado da senhora Mafonte, né? Inclusive a mentira que ela vai dizer para Maria Eduarda sobre o pai. E diz que a Maria é filha do Pedro Maio, Pedro da Maia. Que ele era amigo da família, que já tinha visitado eles algumas vezes, então ele conhecia o casal e conheceu ela depois que fugiu. Tipo assim, manteve contato com ela depois que fugiu. Então, ele tem toda a cronologia, ele viveu toda a cronologia. Então, o que ele está falando é real.
Meu Deus. Aí fala também da E fuga da a Mafonte. incredulidade do Ega, a negação dele, e ele vendo tudo, é muito bem feito. Porque ele compreende que tudo faz sentido, mas ele não quer acreditar. Ele fala, não é possível. É uma negação muito real a incredulidade dele. Depois ele vê, mas ele sabe tudo, então não tem como negar. É isso mesmo. Aí ele cai em si e realiza. Exatamente. Porque assim, gente, o homem não está falando eu ouvi, eu soube, eu vi, eu convivi com essa mulher em vários momentos da vida dela. Estou falando do que eu sei. E ela me contou que mentiu para a filha. E ela me contou isso, ela me contou aquilo, e eu era amigo tão íntimo, tão confiável, que quando ela estava para morrer, ela me deixou isso aqui, as provas. Meu Deus! Aí ele fala também da fuga da Mafonte com o Tranquedo, da filha que eles tiveram, que morreu em Londres, e depois da vida da Maria Eduarda no convento, que ele próprio chegou a visitar a Maria Eduarda. Aí isso foi legal porque ele meio que valida a história que a Maria Eduarda contou pra gente. Aí eu falei, coitada, tava desconfiando da menina à toa, a menina realmente era Por isso que boa. eu acredito muito nela, porque existe uma testemunha que viu tudo e confirma o quanto que ela foi levada àquela situação toda. Por isso que você falou da semana passada assim, da minha passada assim, eu não sei se acredita nela. Eu falo, não, eu acredito, porque tem tudo, tem uma testemunha ocular, né, que viu tudo. Isso, ele até fala com um tom de pesar, coitada, as coisas foram acontecendo, ela se viu nessa situação, mas que bom que ela voltou para a família. Só que ela não voltou para a família do jeito que ele estava achando, né? Meu Deus! Ai, passando mal. Nossa. Gente, eu e Jamile, a gente ri das coisas mais absurdas, tá? Porque é para aliviar o clima, mas, gente, chocante, chocante. Enfim. Melhor foi no início da leitura, bem no iniciozinho, a Karine chegando. Jamile, é um livro sobre incesto. Aí eu lembrei do outro, do Sofrimento de Jovem Werther. Já é um livro sobre suicídio. Aí eu... Sempre me choco. Eu sempre me choco. Porque eu tento, assim, o primeiro momento que eu pego um livro para ler, vou ler 40 páginas. Eu gosto de não pesquisar nada, para sentir a escrita, me surpreender, quando eu posso. Aí depois eu começo as pesquisas. Aí quando eu começo as pesquisas, meu Deus, eu descubro até coisa que eu não devia ainda. Foi, gente, no caso do Jovem Werther, nem faz tanta diferença. Mas aqui eu fiquei assim, mas eu não esperava que fosse ser do jeito que foi. Porque eu esperava que a partir do momento que tudo fosse revelado, pronto, acabou, morreu aqui. Não, Carlos baixa o nível. Cretino, cachorro. Enfim. Aí o Guimarães vai entregar. É imoral. O Guimarães então vai entregar o copo pro Egan, que tá chocado. Tipo assim, não tem quando você recebe um negócio na tua mão e tu fica, tipo assim, sem saber o que fazer, onde você coloca. Eu imaginei a cena do Ega assim, tipo, incrédulo, em choque, passado, tipo, o que eu vou fazer? Gente, eu sou só um amigo, como é que eu me enfiei nessa situação? E ele decide pedir a ajuda do Vilaça para contar tudo pro Carlos, porque assim, eu não tô preparado para segurar esse rojão sozinho, né? Quem estaria? Eu não sei nem o que eu faria. Eu acho que eu ia ficar pensando assim, meu Deus, por que colocaste essa missão na minha mão? Por que com tanta gente na rua? Por que eu que tenho que contar? E assim, ele representa um pouco da gente, né? Tipo assim, como é que eu abordo isso, né? Aí ele vai nesse outro amigo, que é um outro grande amigo deles, fala, eu tenho que aliviar isso, eu tenho que organizar essa situação com alguém para me sentir apto para falar sobre isso. Porque não é possível. É chocante. Enfim. Vamos ao capítulo 17. O Ega, então, sem coragem, para contar tudo pro Carlos, procura o Vilaça, conta tudo. Juntos, eles vão abrir o cofre da má fonte. Acham lá a carta dela para Maria Eduarda, onde diz toda a verdade, que ela é filha, né, do Pedro da Maia, e aí tá confirmado, tipo assim, não é mentira. É fato. É fato, é isso.
No dia seguinte, o Vilaça e o Ega vão contar a verdade pro Carlos. Ele não acredita no que eles contaram. Ele fica aflito, ele procura o avô, conta tudo, na esperança de... Procura o avô, na expectativa que o avô vai falar assim, não, meu filho, deixa eu te provar que a menina morreu há muito tempo, isso é conversa. Mas o avô fica, tipo... Ele... Tipo, o que é que as pessoas vão fazer? O que as pessoas fazem numa situação dessa? Sem reação, entendeu? Mas o Afonso acaba confirmando. E em segredo diz ao Ega que sabe que Carlos tem um caso com a Maria Eduarda. Então, tipo assim, todo mundo sabe da desgraça. Apesar de já saber da verdade, nessa noite Carlos vai até a Maria Eduarda. Primeiro ele pensa em dizer tudo para ela e depois fugir para Santo Lago, mas depois ele se sente incapaz e acaba por se deixar levar e passa a noite com ela. E ela sem saber disso. Gente, eu achei de uma fraqueza, de um desrespeito com a Maria Eduarda e nossa, é botar assim, ó, o homem, o ser humano, é puro bicho. Porque ele desligou todo o racional e agiu só com o instinto animal. E ele meio que coloca isso no texto, né? Eu não marquei a parte aqui, maldita parte. Eu fiquei tão em choque quando eu estava lendo. Eu não marquei. E ele ele só vai pelo instinto animal. Ele anula toda a racionalidade. Gente, quem em sã consciência, assim, pessoas normais, dormiria com sua irmã, sabendo do choque e tudo. E outra, sem a irmã saber, né? Porque seria ruim, seria, os dois sabendo, mas, né? Não haveria uma traição. Porque essa traição isso que é o que me mais choca, porque ele diz amar muito a Maria Eduarda e ele comete uma das maiores violências contra ela, em prol do se autossatisfazer. Ali ele prova, na verdade, que ele não ama ninguém além de si mesmo, porque ele sacrifica ela em prol de mais alguns momentos de prazer e tranquilidade dele. E o pior de tudo é que, assim, ele não passa uns momentos com ela. Ele passa a noite inteira com ela, amanhã, tratando ela normal. E volta para casa como se nada fosse. E eu juro, ele não tem a cara de pau de falar assim, como é que eu volto para casa? Como é que eu enfrento as pessoas lá em casa depois do que eu fiz? Ele vai para casa, enfrenta a Ega, enfrenta todo mundo. Ele até pensa em algum momento, né, em tirar a própria vida. Ele em algum momento pensa nisso, né? Mas ele não tem coragem. Ele não é o Pedro. Não tô dizendo que eu tô dizendo que o que o Pedro faz é ótimo, maravilhoso, de forma nenhuma. Mas então, assim, que ele não vamos validar jamais o suicídio, né? Ele não é um homem de ação. Ele não é um homem de ação. A única ação que ele tem é uma ação passiva, estou seguindo meus instintos. É a ação terrível, né? E o melhor é o Ega, pensando, será que o Carlos sabe disso? Não, eu não posso estar no meio dessa gente. Eu tenho que ir embora dessa casa. É o melhor. Uma de Maria dele, opa, tá na hora de me retirar. Já, muito obrigada. Família. Eu não sou da família. Eu não fiz essa treta. Eu tô aqui só de visitante. Por que eu tô sofrendo vivendo isso? Essa pecaminosidade, esse negócio horroroso. Eu vou embora. Aí depois ele desiste. E as coisas que eu acho muito divertidas no personagem do Ego. E até o fato de que ele fala assim, não, esse problema não é meu. Aí depois ele volta, não. Mas a família foi tão boa para mim, me ajudou tanto. Poxa, eu tô aqui de favor um tempão. Aí agora, no momento da turbulência, eu vou embora. Vou virar as costas? Não, vou ficar. Aí pega a Maria dele de volta. Volta e fala, não, vou ficar, vou ajudar. Vou conversar com o Carlos, a situação vai ficar insustentável. Como é que ele faz um negócio desse? E o Carlos basicamente fala assim, ó, a gente ser irmão não muda o que eu sinto. Eu continuo amando, desejando ela. E aí? Como é que vai ser? A minha cara rachou. Eu falei assim, Carlos morreu pra mim. Ele já não prestava, agora ele morreu. E o que acontece? O Afonso, que não é besta,
sabe? Rapidinho, eu fiquei pensando que se fosse só ele sabendo, tipo, ele descobriu, ninguém mais sabe, ele ia manter esse negócio. Claro que ia. Ele, inclusive, ia jogar um migué pro Guimarães, para o Guimarães sair da cidade o mais rápido possível, ele ia destruir as provas e ia viver uma vida inteira com a Maria Eduarda sem falar nada. Nada. No máximo, contar pro Ega numa noite bebedeira, alguma coisa assim, porque ele conta tudo pro Ega. De resto, para mais ninguém. E o Ega, como um bom cúmplice, ia morrer com ele. Entendeu? A única questão foi que o Ega foi tão pego de surpresa quando ele foi abordado por Guimarães, que ele ficou tão sem reação que ele contou pro Vilaça. Aí contou pro Carlos, o Carlos também não sabia contou pro Afonso. Não. Eu não acho que o Ega segurar essa história, não. Essa talvez vazasse, né? Ainda mais se ele descobrisse que Carlos estava fazendo consciente. Porque tanto que quando eles percebem que tá acontecendo, o Ega fica assim, cara, pelo amor de Deus. Não dá pra gente fingir que não tá acontecendo nada. Você tá maluco? Assim, não é possível, né? E o que acontece? O Afonso, ele é um personagem que ele é secundário, né, dentro da trama, em vários momentos. Só que ele, por mais que a gente não perceba, ele tá sabendo de tudo. Ele está por dentro de tudo. E ele está por dentro do fato de que Carlos continua visitando a Maria Eduarda como se nada fosse. E aquilo ali é uma prova de uma falha de caráter enorme do Carlos. Na verdade, imagina quando você sofre a maior desilusão da sua vida. Imagina assim, coloquei todas as minhas esperanças nisso, nessa pessoa, e ela me prova que tudo que eu fiz, tudo que eu tentei fazer por ela, que tudo que eu trabalhei, idealizei, caiu por terra. E não é só nas palavras, não. É nas ações. O Carlos prova nas ações que o Afonso, mais uma vez, falhou. Falhou. E, na verdade, falhou pior do que da primeira vez. Se ele já sentia que tinha falhado com o Pedro, ele falhou 10 vezes mais com o Carlos. Pelo menos no sentimento dele. A gente sabe que a gente não pode culpabilizar o Afonso, né? Principalmente pelo fato do Carlos decidir manter esse caso depois de saber que eles são irmãos. Mas, gente, pelo amor de Deus, que situação. Que situação insustentável. Aí o que acontece? O Ega fica furioso com o comportamento do Carlos, vai confrontar ele, aí decide partir no dia seguinte para o Olivais. No dia seguinte, o Batista, o criado, vai chamar ele, dizendo ao Carlos que o avô estava desmaiado no jardim. O Carlos vai correr lá e vai ver que o avô está morto. Aí é muito triste essa cena. E eles vão supor que foi ali trombose, né? Visto que ele tinha um fio de sangue no canto da boca. O Carlos vai ficar triste, desolado, vai culpar a si mesmo, obviamente, pela morte do avô. Pois achava que o avô, que a situação, né, provocada foi pelo choque do avô saber e estar passando por tudo aquilo. E que isso ocasionou a morte dele, do Afonso. O Ega, então, vai escrever um bilhete para informar a Maria Eduarda dos fatos. O Vilaça vai tomar as providências para o funeral. Aí, mais uma vez, o Carlos mostra toda a fraqueza dele, porque quem resolve as coisas, tudo, são os outros. Ele não resolve o enterro, ele não resolve nada com a Maria Eduarda, ele não se despede, ele não tem um momento de enfrentar cara a cara o que ele fez com a Maria Eduarda. Ele só se fecha ali no mundinho dele, se coloca como vítima. Eu sofro e todos os sofrimentos são irrelevantes porque eu sofro. E os amigos da família ali vão se reunir para o velório, vão recordar quem foi Afonso, a juventude e tudo mais. Vai dar-se ali o enterro. O Carlos vai partir para Santa Olávia, pedindo ao Ega para ir falar com a Maria Eduarda e contar tudo, dizer que ela tem que partir ali para Paris, que vai dar ali as 500 libras. O Ega vai lá, enfrenta, fala com a Maria Eduarda e organiza tudo e ela parte para Paris para sempre. E depois eles também vão partir, depois, né? E todo mundo vai meio que embora. E, gente... E, assim, tem uma cena que me marcou muito,
que é como as pessoas idealizavam a tristeza, né? Esse aspecto da melancolia era muito admirado. Porque no pior momento da vida ali, vamos botar um dos piores momentos da vida da Maria Eduarda, todos os homens só tinham olhos para ela. Falavam que ela era lindíssima. Que a tristeza dela resplandecia. Todos os homens viam ela desolada e eles queriam cuidar dela. Queriam, de alguma forma, possuir essa mulher. Eu tenho uma missão pra gente. A gente criar um spin-off de quais foram os sentimentos da Maria Eduarda durante todo esse processo, porque a gente não tem. A gente não tem. Não aparece no livro qual foi o choque da descoberta, o que ela pensou, como é que ela. A gente só tem a resolução final, dela já tendo metabolizado, racionalizado tudo, partindo, e é isso mesmo, tenho que ir embora e vamos lá, vou casar com outro homem. Vamos criar um spin-off, gente. Quem é criativo aí, começa a escrever um, pelo amor de Deus, que eu preciso saber. Eu preciso ouvir a Maria Eduarda passando por tudo isso. Eu preciso ouvi-la, sabe? Eu sinto falta disso. Sentiu falta da reação. Mas eu acho que o Essa não quis focar nisso. Ele quis focar... Porque assim, você só ouve a Maria Eduarda na presença do Carlos Eduardo. Não existe aqui. Maria Eduarda estava sozinha em sua casa, pensando sobre como ela estava apaixonada. Ela existe na dependência do personagem Carlos, entendeu? Então, a voz dela, os diálogos e tudo, você só sabe pela conversa dela com o Carlos. Você não entra na cabeça dela. Mas isso vai ser uma grande crítica do material literário do Essa. Eu não li tanta coisa do Essa de Queiroz para poder falar isso com vocês com propriedade de leitora, mas a gente vai ver o tempo todo os críticos literários criticando o Essa de Queiroz, porque ele sempre vai colocar a mulher ali, tipo assim, subalterna, tá? E normalmente ela é vítima ou algoz, e esse vitimismo da mulher é sempre sublimado em detrimento às confabulações masculinas, tá? O tempo todo isso, a gente vai ver as pessoas falando muito sobre isso, uma grande crítica, e tem parte autobiográfica, né? Eu confundindo. O Essa de Queiroz, ele tinha problemas com a figura materna. Mas não viu, porque é o alter ego dele. O ego é o alter ego dele. Mas o que acontece? Portanto, que ele se fez o mais simpático. Olha que engraçado, né? O Essa se fez o personagem mais simpático desse livro. Assim, trai, mas é um literato, vive em Portugal, mas também se choca com a imoralidade absurda, selvageira, né? Então, um amante, mas amava a amante, ficou desolado porque foi trocado, entendeu? Tem tudo isso. E o que acontece? O Essa, ele falava que não acreditava em casamento, um monte de coisa. Ele até muda depois de casa, né? Mas ele também demorou a amadurecer, vamos colocar assim. Ele só foi pensar nisso e mudar a visão dele sobre as mulheres, ele já tinha mais de 40, tá? E até o discurso dele mudar. Então, assim, ele era um cara meio difícil quando a gente pensa em personagens femininas na literatura dele, tá? Ele sempre vai colocar assim, mas ele tem personagens femininas marcantes, principalmente quando a gente pensa no realismo português. Ele tem ali umas mulheres bem interessantes que ele conseguiu criar, mesmo sobre esse aspecto meio dúbio, vamos colocar assim. A Luísa do Primo Basílio é mais passiva que o Carlos. A Joana, ela é uma personagem fantástica, mas ela é odiosa, má e bem caricata dentro da maldade dela. Então, eu não sei. Vamos ver, não li outras, vamos ver. Pois é. Inclusive, tem um material, vou ver se eu acho. Eu não sei se eu mandei para a Jean ou eu li sozinha, que traça exatamente essas personagens. Maria Eduarda, essa daí que você citou também. Só que tem um pouquinho de spoiler, mas agora a gente concluiu. Só não sei se é válido para quem não leu os outros, entendeu? Eu acabei até pulando os outros, só li esse, da Maria Eduarda. Mas a Maria Eduarda é bem pequenininho, porque ela perto das outras não é tão relevante assim. Até porque ela não tem tanto destaque nos mais. Mas eu vou escrever a versão da Maria Eduarda dessa história. Eu vou parar de escrever isso, porque, cara... Eu acho que o maior sentimento que ela deve ter tido é que eu tô
projetando totalmente, tá? Coisas da minha cabeça. É o fato de, tipo assim, ela sofreu muito a vida toda. Todos os homens que ela confiou traíram ela de alguma forma. E ela cresceu tendo exemplos masculinos muito ruins. Aí agora imagina, você encontra sua família. Você encontra um irmão e um avô. Mas é da pior forma possível. E até o homem que ela confiou romanticamente, que ela queria como marido, não pode ser. Até porque ela pode ter sido que nem o Carlos, ter tido, assim, isso aconteceu, mas eu ainda tenho sentimentos por ele. Gente, deve ter sido muito dolorido, muito difícil. Mas uma coisa é que eu fico assim, como essas mulheres estavam, pela época, por tudo, fadadas a terem que viver ao lado de um homem. Porque ela tem dinheiro. Agora ela tem dinheiro. E ainda assim ela vai e casa com outro homem para ter uma estabilidade social. Né? Porque financeira ela já não precisa mais. Agora ela tem dinheiro. Aí eu fico, cara, é porque ela casa no final, né? No final ela casa com um cara de 50 anos. Ela com 40 e poucos e ele com 50. Isso, no final a gente pode comentar sobre essa questão. Mas, até porque infelizmente, ela, né, ela precisa dar um pai, ela precisa dar alguma coisa para aquela filha ali. Então ela precisa ter um homem como marido. Até porque os homens também precisam de mulheres, né? Chega uma idade que os próprios homens arranjam esposas, até por causa de aspectos sociais. Afonso largou e viveu bem sem, até os 80 anos. Viúvos não arrumou mais ninguém. Não vai aparecer ninguém, a gente não sabe, né? Mas teoricamente. Mas a Maria Eduarda, ela nunca foi casada. Ela precisava legitimar a filha dela e tudo mais. Mesmo com dinheiro, ela nunca foi casada. No caso dela, tinha um agravante, né? Mulheres, mas para as mulheres, mas os homens não dependiam das mulheres. As mulheres dependiam deles, os homens não dependiam das mulheres. Eles dependem fisicamente neste livro. Sempre foi assim, mudou há pouco tempo. A gente fala em pouco tempo, num aspecto assim, 80 anos, tá, gente? Até porque quando a gente pensa até em direito civil aqui no Brasil, questões relacionadas a divórcio, a propriedade, mudou há pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo. Se a gente olhar ali direitinho, eu acho que questões de propriedade mudou, não tem nem 50 anos. Então, assim, infelizmente, era muito disso, né? Então, eu também senti muita falta de ver o lado dela. A gente vê o aspecto dos homens e eu achei a forma como essa escolhe para representar a dor da Maria Eduarda triste, bem vazia, porque não tem uma figura feminina para olhar para ela. Ela tá sempre, a despedida dela, ela tá cercada por olhares masculinos e cada um vê ela de uma forma muito, assim, desumanizada, porque ela tá com um semblante devastado de tristeza, mais sóbrio, e aquilo ali, ela era muito bonita. É um olhar vazio, quase como se ele estivesse sublimando o sofrimento dela. O aspecto que dá, né, para a narrativa é até como se ela fosse fria, como se ela não sentisse. E ela deve ter sentido muito, 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 muito. Porque só da ideia que ela teve de perder o Carlos lá quando o outro fala que ela não era casada, era amante, ela chora. O que ela não deve ter feito naquela noite? Depois de descobrir. Que ela descobre numa noite e na manhã seguinte que ela vai embora, né? Ai, gente. A série eu não terminei ainda. Lembra como é na série? Se aparece alguma coisa dela, eu não lembro. Eu apaguei isso da memória. Eu não cheguei nessa parte. Eu vou tentar. É porque eu tô na 20, são muitos, acho que eu não vou conseguir terminar. Aí eu acho que eu vou ver logo o final para pegar essa parte. Enfim, vamos seguir, vamos para o último. A gente vai ter o capítulo 18. Vamos passar algumas semanas. Vai sair na Gazeta Ilustrada a notícia da partida de Carlos e do Ega, numa longa viagem pelo mundo. Londres, Nova York, China, Japão. 1 ano e meio depois, o Ega vai regressar, trazendo consigo a ideia de escrever o livro, né? Jornadas da Ásia. Contando que Carlos ficara ali em Paris, onde alugaram um apartamento, pois não queria mais lembrar de Portugal. 10 anos depois, Carlos chega a Lisboa,
para matar algumas saudades e almoça ali no hotel de Bragança com Ega. Que lhe conta as novidades. Gente, pausa, morreu. Cá, eu acabei de botar o episódio 41. Aparece o Carlos encontrando a Maria Monforte, a mãe. Ué? Ih, vou ter que assistir, vou terminar essa série logo pra ver que tá ligado. E a Marília Pera. É a Marília Pera. A Marília Pera é a Monforte. Ah! Tá. Pode seguir. Eu vou ter que assistir. Vou voltar pro 38. Acho que eu vou fazer isso depois. Do nada, me trazendo essa informação. Enfim, né? Vamos assistir a série, gente. Tem que concluir a série. Tá no YouTube, não tem desculpa. Aí, a gente vê, né, que ele chega ali no hotel de Bragança com a Ega e conta as novidades. Que a mãe morreu, que a senhora Govainho herdaram uma fortuna. Aparece o Alencar e o Cruz para falar dos anos que passaram. O Alencar cuidar agora da sobrinha, pois a irmã morreu. O Cruz escreveu uma ópera cômica, A Flor de Servilha, que ele vai ler ali um merecimento de reconhecimento ali dentro da comunidade de Lisboa. A gente vai ter o Kraft mudando para Londres, aí depois o Marquês de Suzela morrendo, o Dom Diogo casando com uma cozinheira, o General Siqueira fora morto, Taveira continua o mesmo, o Steinbrook agora é ministro em Atenas. Depois combinam um jantar e Ega e Carlos vão visitar o Ramalhete. Pelo caminho, vão encontrar o Damaso, que agora casou com a filha mais nova de um comerciante falido, e para além de ter que sustentar toda a família, a mulher está traindo ele. Todo castigo para corno é pouco, né? Aos poucos, o Carlos toma consciência da Nova Portugal, que existe agora. Anos passaram, tudo mudou. Vem Charlie para poder passar por ele e o Carlos e ver que ele tá um homem agora, né? O Ega vai insinuar que ele é meio maricas, inclusive. Depois, vão encontrar o Eusébio, que foi obrigado a casar com uma mulher forte, pois o pai dela o apanhou namorando, né? Casou com uma mulher que ele não queria porque foi pego no meio do ato. No Ramalhete, a maior parte das decorações, tapetes, faianças, estátuas, já tinham ou estavam a ser despachados para Paris, onde o Carlos está vivendo agora, e que lá se guardavam os móveis e outros objetos trazidos da toca. Carlos relembra Maria Eduarda contra a Ega, que recebeu uma carta dela, que ia casar, decisão tomada no fim de muitos anos, e que tinha comprado uma quinta em Orleans. Carlos encara esse casamento da Maria como um final, uma conclusão dessa história. Era como se ela morresse, porque agora a Maria Eduarda não existia mais. Ela passava a existir apenas como a esposa de outro homem, porque ela assume o nome de outro homem, uma nova identidade. Não existe mais Maria Eduarda. Eles passam pelo escritório do Afonso, que traz muita tristeza, né, pelas recordações do avô, e depois o Ega e o Carlos dizem que não vale mais a pena viver, pois a vida é uma grande desilusão, né? É só problemas, só coisas ruins que vão acontecendo, e por mais que eles tentem lutar para mudar, não vale a pena o esforço de tentar, porque tudo é desilusão, tudo é poeira, inclusive o tempo apaga até o significado dessas lutas. Então eles saem do Ramalhete, veem que estavam atrasados para o jantar, e ao verem o coche chegando, eles vão correr atrás ali do transporte para poder ir embora. E esse é o final. É um final, assim, que alguns podem pensar, acabou desse jeito, mas é um final bom, como a Jean falou, é um final, assim, que mostra exatamente que eles não fizeram nada. Eu queria só reler aqui a parte final, porque eu acho que é muito importante para a gente pegar as nuances. Eles estão na conversa lá, derradeira, ele vem. E aqui tens tu, uma existência de homem. Em 10 anos não me tem sucedido nada. A não ser quando me quebrou o faetonte na estrada de Saint-Cloud. Vim no Fígaro. Ega ergueu-se e atirou um gesto desolado. Falhamos a vida, menino. Aí ele responde, creio que sim, mas todo mundo mais ou menos a falha. Isto é, falha-se sempre na realidade, aquela vida que se planeou como imaginação. Disse, vou ser assim, porque a beleza está em ser assim. E nunca se é assim. É-se invariavelmente assado, como dizia o pobre marquês. Às vezes melhor, mas sempre diferente.
E aí eles conversam, né, sobre o que eles são, que conclusão chega tudo isso. E que somos nós, exclamou Ega. Que temos nós sido desde o colégio, desde os exames de latim, românticos, isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento e não pela razão. Mas Carlos queria realmente saber se, no fundo, eram mais felizes esses que dirigiam só pela razão, não se desviando nunca e torturando-se para se manter na sua linha inflexível, cerco, hirtos, lógicos, sem emoção até o fim. Creio que não, disse Ega. Por fora, à vista, são desconsoladores, e por dentro, para eles mesmos, são talvez desconsolados. O que prova que neste lindo mundo, ou tem de ser insensato ou sem sabor, tipo racional ou romântico, nada vale. Aí ele termina, né? Resumo, não vale a pena viver. A Ega depende inteiramente do estômago. Riram ambos, depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida, a teoria definitiva que ele deduziria da experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano, nada a desejar e nada a recear. Não se abandonar a uma esperança, nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge, com tranquilidade, com que se acolhe as naturais mudanças de dias agrestes de dias suaves. Deixar a vida levar. Desde o início. Ele quer deixar o tempo resolver, a vida levar, as coisas fazerem, mas ele não quer tomar atitude nenhuma. Então, eu gostei muito desse material da professora Inês Barata, porque ela vai dizer numa parte aqui desse material, gente, fantástico, tá? Se quando vocês puderem conferir, ela fala uma coisa assim, muito legal. A partir da página 70, o Carlos já demonstra o que ele é. Ele é um verme, um parasita. Ela fala exatamente isso. Ele se torna um anti-herói da própria história, porque ele não produz ação. Ele fica no campo das ideias. Ele se deixa levar. Então, como ele não tem ação, ele não pode ser ele quebra a ideia que a gente tem. Ele é um opositor à própria ideia de ser protagonista, porque se ele não produz ação, ele é um parasita. Ele é um parasita dentro da própria história. Olha que interessante. Eu achei isso fantástico. E ela não poupa a crítica, não, tá? Tem uma parte também que ela vai falar sobre a crônica dos costumes, que eu achei maneiro, porque ela vai colocar uma lista de personagens e vai dizer o que eles criticam dentro da sociedade de Lisboa. Aí ela fala que o Alencar e o Ega, eles criticam a literatura. O Kraft, a aristocracia inglesa. O Eusébio, a educação portuguesa. O Cohen, a alta finança. Palma, a imprensa e o jornalismo. O Steinbock, a diplomacia. As mulheres da alta sociedade, elas são um exemplo do que dá errado na mulher portuguesa da alta sociedade. O Damaso é a corrupção e decadência moral. O Golvarinho, no caso, o Conde, né, ele é a crítica à política. O Souza Neto é a administração pública. O Rufinho, a oratória balofa, no caso, assim, esse pessoal que fica só no papinho. O Grunges, ele é o talento não reconhecido. Ele sempre vai falar, ela traz esse aspecto de que todos os personagens eles têm um porquê. Que o Esta coloca eles ali para criticar assuntos que estavam ali, vamos botar assim, nos tops quentes, né? Trend no Twitter da época. Então, achei isso bem legal. Ela também vai trazer outros simbolismos que eu acho que não vale a pena trazer. Ela vai continuar falando muito sobre esses personagens, sobre a moda, o status social. Vale muito a pena. Ela também traz uma esquematização sobre presságios dentro do texto que explicam o que vai acontecer. Ela também faz um paralelo entre o Pedro e o Carlos. Muito bom, que a gente pega assim livremente, né, o fato de que ambos se apaixonam por mulheres transgressoras, ambos vivem à sombra do pai e avô, ambos não têm tanta coragem de enfrentar, preferem fugir ou remediar as situações, mas ela ainda coloca o Pedro como um protagonista da própria história, porque ele tem ações, ele toma atitudes, enquanto o Carlos não toma. Ela fala sobre esse aspecto de que, se a gente pensar por esse olhar de hereditário, o Carlos ele é uma geração pior do que a geração do Pedro. Por mais que a primeiro momento não pareça. Porque o Pedro ele é um protagonista. O Carlos é um parasita. Eu adorei isso.
Porque eu acho fantástico a gente resumir o Carlos da Parasita, tá? Ela falou também sobre alguns prêmios, ela explicou também um pouco do que estava acontecendo ali na vida pessoal do Ega, então vale a pena vocês conferirem. Eu acho que, de geral, seria mais ou menos isso. Os espaços, ela fala, né, de Lisboa, ela fala dos lugares. Ela também vai fazer um simbolismo de alguns pontos muito marcantes, que são o tempo todo são colocados ali, né, na história. Ela fala que a estátua de Camões ela vai representar na simbologia a nostalgia de um passado glorioso, do qual se opõe a um presente apagado e sem brilho. Então, sempre que a gente pensa nessa estátua, o S ele traz para poder falar assim, ó, o passado de Portugal foi glorioso e agora está largado as traças. O Damaso, ele é a ânsia de acesso à civilização e o desrespeito pelos costumes genuinamente portugueses. Falta de originalidade, autenticidade e dinamismo. Porque ele admira isso no Carlos, mas ele não consegue colocar na vida privada dele porque ele é uma cópia barata. O consultório do Carlos é essa questão de que existem muitos projetos para a vida futura, mas que acabam se tornando só apenas projetos, não fatos. E o ramalhete é a degeneração. Óbvio, é a degeneração da família. Portanto, que a gente meio que, como já falou, meio que acaba assim. E aí, será que vai ter mais maias no mundo? Porque a filha, a Rosa, né, a filha da Maria Eduarda, não vai ter o nome de Maia. E o Carlos não sabemos se vai ter filho. É isso. Acho que esses pontos aqui daria para nos trazer. Jean, você quer falar alguma coisa, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Falem aí. Eu não. Já que eu tinha falado, eu quero ouvir vocês. Deixa eu só ver aqui o que a Aline escreveu. Ai, meu Deus, cadê? Perdi o... Peraí. A Aline falou que também sentiu falta da reação dela. Acho que é bem relação essa com as mulheres. Acho que ele não dá importância aos sentimentos da mulher de ser representado. Aí a Aline concluiu, né? Como um bom rico vai resolver seus problemas viajando. Vou para Paris sofrer. A Aline falou que está assistindo, que está no 26 e que gostou desse paralelo do Pedro e do filho, né? Quase uma repetição. É uma repetição, mas é diferente. Né? A gente vê a repetição, o espelho acontecendo, mas é diferente. Porque não é um fatal. Porque assim, entendam. O que acontece com Pedro, dele se matar, é consequências da ação dele e da Maria Eduarda, tá? Dele se apaixonar, da Maria dela traí-lo e tal, são consequências da ação deles ali. O que acontece com o Carlos e com a Maria Eduarda, apaga o momento que ele faz consciente, é consequência da ação da Maria Monforte e do Afonso. Não é culpa deles, entendeu? Então, a gente tem um drama, o outro a gente tem uma fatalidade. São duas ações diferentes, sabe? Isso me pegou muito. Porque a não ser o momento em que ele consuma consciente. E eu lembro, essa cena eu lembro da série, a cena dos dois. Eles já sabendo que eram irmãos, sabe? Essa cena eu lembro muito, porque eu fiquei em choque. Eu não acreditava o que eu estava vendo. Enfim, mas eles estão ali no fatalismo. O que acontece não é culpa de ações próprias deles, assim, sabe? Eles se apaixonaram. É isso. A Aline falou o seguinte. O Pedro amava demais, amava a mãe. E ficou daquele jeito depois que a mãe morreu. E depois amou a Monforte. É isso aí. É isso aí. E ele morre de amor, né? Ele morre da desilusão desse amor. Então, eu consigo traçar o paralelo, mas eu ainda acho que o Pedro e o Carlos são bem diferentes. No aspecto do principal. E eu adorei essa definição. Pedro é protagonista, Carlos é parasita. Para mim, resume. Pronto, resumiu. Resumiu perfeitamente. E o que acontece? A gente vê que ambos eles estavam muito presos sob o jugo do Afonso, né? E a morte do Afonso tem um porquê também.
porque ele representa muitas coisas. A gente pode ver muito simbolismo, tanto da figura do Afonso como a morte do Afonso, né? Que a segunda tentativa dá errado. E eu senti, por mais que o livro seja imenso, eu senti falta de algumas respostas. Entendi o final, achei o final perfeito para entender até o que o Essa queria trazer com esse livro, né? De passamos pela vida sem produzir nada, sem fazer nada, sem deixar nada. E é isso aí. Adorei essa definição de como um bom rico, vamos resolver os problemas viajando. E a Maria Eduarda, realmente, faltou mais dela. A gente só vê um pouco mais dela quando ela se defende, né, pro Carlos, e é isso. É assim que se resume. Eu acho que a gente conseguiu uma discussão muito boa, deu para resumir bastante a história. Foi uma leitura que, gente, eu sou sincera, gostei bastante. O pessoal reclamando bastante aí também, mas no geral não foi nada do que eu não esperava. Eu já esperava que o Essa ia rolar, já esperava que o Essa ia ter bastante palestrinha, já esperava, sabe? Então eu já fui preparada. Eu gosto desse livro. Eu gosto que eu tenho um apego emocional a ele, enfim. Eu gosto muito. Então, eu sou suspeita. Eu passei por todo a ladainha tranquila, porque eu sabia que estava me esperando, sabe? E o que acontece? Eu tenho um apego com escritores desse período, principalmente, quando a gente pensa assim, 1700, 1800, 1900, assim, nem tanto. Mas esse pessoal aí que tem coragem de fazer umas loucuras dessas. Tacar umas coisas assim, bem transgressoras, uns personagens muito loucos, gabaritando o Código Penal, eu acho isso fantástico. Porque isso sempre existiu. Só que alguém escrever sobre isso, é ter coragem, porque existe muita crítica. E crítica do ponto do seu livro ser proibido, as pessoas pararem de vender. Mesma coisa aconteceu lá com Jane Eyre. Gente, Jane Eyre não tem lido nada demais e foi um livro transgressor, que as meninas, as mulheres viam escondidas. Então, assim, para mim essa vibe é muito boa. Gosto disso. E é um livro que a gente, até hoje, 2025, a gente lê e fala, não, ele não vai fazer. Não, ele vai lá e faz. Olha que legal. Imagina isso lá naquela época. Isso para mim é fantástico. E eu acho que é muito legal quando a gente lê esses livros, por mais que às vezes a execução em si não tenha envelhecido tão bem, o fato de que eles são os primeiros, né, a trabalhar esses temas, a dar cara a tapa, a discutir essas coisas. E, toda vez que você pensar um livro com tema de incesto, fatalidades, tem que lembrar dos mais. Tem que lembrar. Ele está aí discutindo esse assunto antes mesmo da gente pensar em discutir isso. Muito bom. Eu adorei. Foi chatinho em algumas partes? Foi, tem que admitir. Não vamos ser sinceras, né? Mas, no geral, foi um saldo muito positivo. Ui. É isso, gente. Vamos finalizar aqui. Obrigada. Amanhã a gente tem ao vivo para começar a nossa digníssima Clarice. Eu comecei já a ler o primeiro conto dela, que é Devaneios de uma Mulher Casada, acho que é algo assim. E é bom, galera, é bom. Dá um desconforto. Eu não sei a tradução de vocês, mas a minha tradução é um português bem floreado. Eu comecei, não tô sabendo. Aí depois eu peguei o ritmo, foi tranquilo, mas eu estou gostando. Eu comecei não, mas não tem tradução, né? É isso mesmo, porque a mulher é portuguesa. Ela é portuguesa, então ela fala até maçada. Que maçada! Uma hora ela fala assim. Ela é portuguesa. Esse é muito bom. Bom. Vai ser amanhã às 8. Vai ser um livrinho bem tranquilo para a gente começar. Quem ainda não assinou, agora é o momento. Enviei o link lá no chat geral, na aba dos Maias. Lembrando que a aba dos Maias vai ficar aberta, então, a qualquer momento você achou nosso vídeo, quis fazer a leitura, quer comentar, vão ser muito bem-vindos. A gravação que vai para o YouTube, eu vou colocar o link do chat e vou tentar achar o link do material da professora
Inês Barata, que foi muito bom, que é o esquematizado ali, está imprimido aqui na minha mão. E vou tentar achar também o link do material que discute ali sobre as mulheres do Essa de Queiroz, tá? Para colocar disponível. E também vou botar lá na plataforma. É isso. Beijo. Muito obrigada pela atenção, gente. Ótimo Até amanhã. para vocês.